Segunda parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel Ben-Yamini, no dia 25 de Shvat. Terceira parte da Parashá Mishpatim, Shmot Êxodo, capítulo 22, a partir do versículo 4. Aqui continuam assuntos extremamente relevantes, parte da conduta correta e da justiça civil entre pessoas, de acordo com a lei da Torá. Primeiramente, vou continuar aqui as leis de prejuízos. Ontem falamos de agressões, de pessoas que agridem pessoas, animais, da pessoa que agridem animais que de repente começam a atacar, ou animais que já estão selvagens e a pessoa não cuida. Tudo isso vimos ontem. Agora vem outros tipos de prejuízos. Aquela pessoa que causar o consumo do campo ou do vinhedo de outra pessoa. Ele envia seu animal que pastoreia ou come a produção agrícola de um vizinho, de um semelhante. Diz a lei da Torá: o que não cuidou do seu animal, o que deixou seu animal consumir, deverá pagar com bens imóveis, ou com bens móveis, quaisquer, ou com bens imóveis. Se for imóveis, tem que ser com suas melhores terras, melhores campos, melhores vinhedos. Daqui se aprende para todos os prejuízos que, se for pago com terra, tem que ser a melhor das terras do agressor, do causador do prejuízo. Essa aqui é chamada dente. O dente é um prejuízo do animal que come, exceto o que ele come. Chifrar e atropelar, só quando o animal está nervoso ele faz, ou quando ele enlouquece. Mas comer é a natureza, e por isso cada dono de animais tem que cuidar que eles não consumam, não comam alimentos que não pertencem a ele. Agora vem um prejuízo de elemento natural que não tem vida, mas ele se locomove. Aqui se trata do fogo. O fogo não é um ser vivo, mas ele viaja, ele se alastra. Aquela pessoa que produziu fogo e não cuidou da chama, então saiu o fogo do campo dele e encontrou no campo vizinho um espinhasco, espinhal, espinho, outros material combustível, e acabou consumindo naquele fogo espigas plantadas ou espigas colhidas ou outra forma de plantação. Esse prejuízo deverá ser pago e ressarcido através daquele que causou a chama, que gerou a chama. Então, quem faz chama tem que cuidar. Ou indenizar. Até aqui, leis de prejuízos. Agora vamos ver leis de responsabilidade que uma pessoa assume sobre os bens do outro. São 4 tipos de pessoas que guardam bens para os outros. Um é aquele que faz um favor de guardar, ele não cobra, ele guarda de graça o bem do seu vizinho que viajou. Outro é aquele que cobra para guardar, um estacionamento pago. Depois temos aquele que empresta, então ele não está fazendo um favor, ele está recebendo um favor, tomando um favor ao emprestar. E tem aquele que aluga, que é uma troca de favores mútuos. Ele paga e recebe a permissão de usar. Vamos começar aqui então. Aquela pessoa que deve entregar para o seu semelhante prata, dinheiro, ou vasos, ou utensílios, ou roupas para cuidar, e aquilo foi roubado, quer dizer, não sabemos se foi roubado. O que viajou, a pessoa viaja, antigamente como é que fazia? A pessoa viajava e não tinha onde deixar as coisas, não confiava na segurança, deixava com o vizinho. Ele volta da viagem e o vizinho diz que foi roubado. Então ele está isento. Está isento de pagar. A não ser que venha e aí se encontra, e caso venha a ser encontrado o ladrão,
que roubou. O ladrão tem que pagar para o dono do bem 2 vezes, como falamos na lei de ontem, o ladrão paga o dobro do bem roubado. Se o ladrão não é encontrado, aquele que guardou o objeto não tem que pagar. Mas se aí que tá. O literal é o seguinte: ele tem que jurar que ele não tomou, se apoderou, se apossou do bem do outro. E os sábios interpretaram que essa promessa só vai acontecer quando ele diz assim: realmente, uma parte da dívida existe, uma parte do bem eu devo te devolver, e aquela outra parte foi roubada. E nesse caso que ele vai ter que jurar. Isso é devido a uma regra básica que uma pessoa quer tirar um bem do outro. Aquele que quer tirar, aquele que segura com o bem está com uma garantia, uma prova que aquilo está na mão dele. E a maior probabilidade é como usa o campeão como uma garantia, é que aquilo pertence a quem se apresenta com aquilo na mão é dele. Essa é a premissa básica. Se o outro chega e diz que não é, ele tem que provar. Então aqui também o guardador podia dizer é meu, eu não estou guardando nada para ti. Então por que vamos obrigar ele a jurar, que um juramento é uma coisa grave que as pessoas não querem fazer? E se ele não quer jurar, ele vai acabar pagando, só porque ele guardou e fez o favor para o outro. Então eles falaram o seguinte: aquele guardador que diz assim, eu realmente sou guarda, e eu vou te dar tanto, e uma parte eu vou te dar, uma parte foi roubada eu não vou te dar. Aqui o discurso dele está falho, ele já entrou em um caminho que ele admite dever, então ele pede a garantia de seu dono. E ao mesmo tempo ele não admite dever tudo. Então ele tem que jurar que ele não está aqui tramando, não tomou conta de uma parte do bem. E essa questão de promessa de um guardador vale sobre todo tipo de descuido. Aquele que guarda um touro, um asno, um carneiro, uma roupa, qualquer objeto que possa se perder. Se chegar um testemunho a dizer, eu vi que aquilo está na tua mão, depois do momento que você alegou ter sido roubado, aquilo vai para o tribunal e eles vão analisar se o testemunha fala a verdade ou mente. Aquele que estiver mentindo deverá pagar o dobro para aquele que fala a verdade e que seria agredido pela mentira do outro. Como assim? O guardador que mente, diz, foi roubado, e não foi roubado. Ele está tentando roubar do dono do objeto. O testemunho é falso, agora, por contrapartida, se aquilo realmente foi roubado, e chega o testemunho é falso, e faz o testemunho é falso, e mente que o guarda sim roubou aquele objeto, ele está tentando fazer com que o guarda pagará o dobro do valor do objeto para o dono primeiro. E como esse testemunho é mentiroso, está tentando causar um prejuízo redobrado para o guarda, ele deverá ressarcir ele com o dobro do valor, quer dizer, com o valor que ele queria causar para ele prejuízo. Isso aqui é chamado Edim Zomemim. Sempre que vem um testemunho, se analisa se eles são honestos ou não. E se eles não são honestos, eles devem... Quando a pessoa chega e testemunha uma coisa, ele se responsabiliza pelo mesmo valor. Se ele tiver mentiroso, ele vai ter que pagar o valor que ele quis agredir o outro. Até aqui a guarda gratuita. E agora vem a guarda paga. Aquela pessoa que entregava o seu semelhante um touro, um asno, um touro, um carneiro, todo animal para cuidar. E chega o guarda, esse guarda está sendo pago para guardar, um pastor, está guardando os animais do outro, por troca de dinheiro. E na hora de puxar, de sacar o depósito, digamos assim, de puxar o animal, ele alega que o animal está morto, ou foi cativo por um predador, ou está quebrado, e não tem quem testemunhe,
não tem quem testemunha se ele realmente morreu de meio natural ou não. Se foi força maior, um acidente natural ou não. O juramento do Eterno irá estabelecer a verdade entre os dois para garantir que o guarda pago não se apossou dos bens que pertencem ao outro. Então ele tem que jurar. O que ele tem que jurar? Que em nenhum momento ele não se apossou e não fez uso daquele animal. Ele está cuidando, está ganhando dinheiro para cuidar. Então ele não pode, por exemplo, pegar aquele todo de guarda e colocar ele para o seu campo. Se ele fez um uso sem permissão daquele animal, é como se fosse roubado ele, e ele ficou devendo ele em dinheiro para o dono. Se depois acontecer um acidente natural, aquela dívida em dinheiro fica intacta, fica igual. Então ele tem que jurar que ele em nenhum momento não fez um uso não permitido com aquele animal. Agora, um guarda, isso aqui então, alegação de ferida de acidente natural. Juramento que ele não fez mau uso e por isso ele ficou apenas um guarda e não se transformou num devedor, num ladrão que deve dinheiro. Agora, o segundo tipo de argumento. Chega lá o depositante do animal, do pastor, e o pastor diz: foi roubado. Foi roubado, você está sendo pago para guardar. Então deverá pagar o seguro, digamos assim. O guarda, o pastor, ele garante que irá pagar o animal que foi roubado da mão dele. E foi roubado por pessoas. Foi roubado por pessoas sem uma ameaça, sem uma, digamos assim, se a pessoa for forçado com uma arma lançada na frente dele, não tem que dar a vida dele para guardar o animal. O roubo quer dizer, invadiram o curral e roubaram. Ele não percebeu. Mas o curral estava fechado, protegido. Pessoas malévolas estragaram a proteção básica e levaram. Isso o pastor vai ter que pagar. Se ele alega que foi devorado por um animal feroz, se for um animal feroz pequeno, que ele podia espantar, um gato, uma raposa, digamos que pega uma galinha, tem que pagar. Se for devorado por um animal feroz grande, um lobo, um leão, um urso, uma serpente, ele não paga. Porque essa é uma morte que não tem poder de proteger. Até aqui está a questão do guarda que está sendo pago para guardar. Ele paga o roubo, ele não paga o acidente natural, ele só jura. Ele sim paga o roubo e ele não paga o acidente natural de devorar. Quer dizer, o acidente primeiro se quebrou, caiu no buraco, morreu, morte natural, sumiu. Quer dizer, ele alega que foi levado, ele viu que foi cativo por pessoas ou por animais. Se foi roubado de uma maneira que ele tinha como impedir, com proteções maiores, e não impediu, tem que pagar. Se for devorado, depende se ele podia proteger, então ele tem que pagar, e senão não. Agora chega a questão do empréstimo. Tomador de empréstimo. Qual é a sua dívida de cuidar do objeto? A pessoa que empresta um objeto do seu semelhante, digamos aqui um animal, e o animal se quebrou ou morreu, se o empréstimo foi apenas uma permissão de pegar, vai lá, ele pode ir lá pegar meu animal. Então o que tomou emprestado deverá pagar. Quem empresta assume qualquer responsabilidade, mesmo de morte natural, mesmo do animal se tropeçar e cair, se quebrar. Mas se ele está trabalhando junto com o dono está ali, deu para ele na mão o animal, e mais ainda se o dono estava viajando com ele, ou ao lado dele, então ele está isento de pagar. Então tem dois tipos de empréstimo. A pessoa que recebeu só a permissão, esse paga o responsável total do ser que ele emprestou. Tem aquele que recebeu na mão o empréstimo. E nesse caso, não está responsabilizado por acidentes naturais.
Talmud expande mais sobre isso e por quê, etc. Aqui não temos tempo para detalhar tanto. Agora, se for um aluguel, a pessoa alugou um touro, ele deve pagar o aluguel. E se acontecer um acidente, a Torá não fala exatamente o que acontece. Então, os sábios da Talmud discutem se tiver um acidente. Rabbi Meir diz que ele é semelhante, que o locatário é responsável com semelhança a um guarda gratuito. Afinal de contas, o dono do animal está ganhando em alugar, está ganhando aluguel sobre o animal. Então, o dever de guarda é apenas um dever gratuito, um favor gratuito. A verdade diz, não. Apesar de você estar pagando o aluguel, ainda assim te fazem o favor de alugar. Então você tem que pagar que nem um guarda que está sendo pago para guardar. Que nesse caso, o mesmo roubo ele tem que pagar. Bom, até aqui a questão dos 4 tipos de guardas. O Talmud expande sobre isso muito e uma parte importante do que se aprende no Yeshivot. Agora vem outras leis. Se uma pessoa se aproximar, começar a falar, conversar, seduzir uma moça virgem, sem compromisso, que não tem compromisso com o homem, não tem nenhum compromisso de se casar com alguém, seduziu ela e coabitou com ela, ele tem uma obrigação de, se ela quiser, se o pai dela aceitar, e ela aceitar, desposá-la como mulher, com todos os direitos de esposa legítima. Isso inclui dotas e os direitos escritos no contrato padrão de casamento chamado Ketubá. Mas se ela e o pai dela recusarem-se de casar com ele, então deverá pagar uma indenização, uma cota fixada de 50 pratas. E a mesma multa de quem fez um estupro ou de quem seduziu uma moça virgem. 50 pratas. Agora vem outra lei. Não deixe viver uma bruxa. Na verdade, tanto faz ser bruxa ou bruxo, mago ou maga, está falando da forma comum que, enquanto na prática de baixar espíritos ou fazer a necromância, descobrir informações espirituais a partir de ossos de seres mortos, essa prática é difusa tanto entre homens como entre mulheres. A prática dessa magia chamada Kishuf, que é, acredito eu, que era mexer na ordem cósmica, a fim de transformar a aparência de um ser. Assim que um ser aparece como outro, ou talvez fica invisível, ou talvez faça uma imagem que não é verdadeira, ilusão, por meios espirituais. Não deixe viver desse ser. É uma proibição da Torá grave dessa magia. Geralmente é feito a fim de cometer coisas proibidas. A pessoa então busca essa maneira de fazer a aparência não aparecer como ela é, para poder fazer o que deseja, sem poder ser pega. Então, a prática da magia em si é proibidíssima, é levada ao tribunal e é morto no tribunal. E segue outra lei: todo aquele que deitar com o animal, praticar zoofilia, será morto com apedrejamento. Quem? Tanto o ser humano que participou, quanto o animal. Os dois serão mortos com apedrejamento. Agora fala sobre a lei de oferenda para a idolatria, que é a proibição de fazer serviço à idolatria. A coisa simples em relação à idolatria é a proibição de adorá-la da maneira que os idólatras a adoram. Então, cada idolatria tem sua lei, e quem seguir a lei da idolatria é pena de morte. Agora vem adicionar mais itens sobre isso. Aquelas formas de oferecer a Deus no templo, você não pode fazer para nenhum tipo de idolatria. Apesar que os idólatras não fazem isso. Então, quem faz oferendas, que nem se faz no nosso templo para Deus, faz para a idolatria. Isso inclui quais itens? O abate, o incenso e o derramamento de vinho ou de outros fluidos sobre o altar. Quem faz isso aqui para os ídolos será morto, pois isso deverá ser feito apenas somente para Deus.
Agora, quem faz um serviço para a idolatria que os idólatras não fazem, apesar de honrá-la, está varrendo sua casa, está limpando, está abraçando, está beijando o ídolo, a estátua, não é pena de morte, a não ser que seja o caminho, o hábito dos idólatras daquela idolatria. Agora vem outra lei ainda. Um convertido, que também é peregrino, ele não nasceu em Israel, ele nasceu como judeu, não o agrida verbalmente e não o aperte financeiramente. E lembre que vocês também eram peregrinos na terra do Egito. Então, não deve agir de uma maneira imprudente, só porque ele não é daqui, que ele é gringo, digamos, talvez a palavra gringo seja da raiz etimológica da palavra ger também, Gimeladesh, de qualquer maneira, não só porque ele é gringo, ele deve ser agredido ou apertado. Lembre que você também não nasceu onde está o teu povo, é um povo que veio de uma família que era viajante, veio de um lugar para o outro, vocês também eram peregrinos na terra do Egito, somente Deus é quem tirou vocês dali. Então, não critique o outro com um defeito que você mesmo tem. Segue adiante. Não torture, não cause sofrimento a nenhuma pessoa. Principalmente não as pessoas fragilizadas, a quem os covardes costumam agredir. E o exemplo da Torá são as viúvas e os órfãos. Se você torturar, prejudicar, causar sofrimento a esses fragilizados, e ele gritará a mim, Deus disse, se ele gritará a mim, eu irei aceitar a sua reclamação. Minha ira irá arder, e eu matarei vocês a fio de espada, assim que vossas próprias esposas se tornem viúvas, vossos próprios filhos se tornem órfãos, indefesos, assim como esse indefeso que você agrediu. E o Rashi acrescenta o Midrash que diz: essa morte será sem testemunhas. Então a viúva será uma viúva por dúvida e não poderá se casar com ninguém. É uma maldição maior. Você irá morrer, não terá testemunhas, então a mulher não poderá casar com mais ninguém. E os filhos não poderão aproveitar a herança porque não terá provas se o pai está apenas cativo ou está realmente morto. E aí segue outra lei mais, agora é uma questão mais feliz, talvez, menos triste, digamos assim. Quando chega a situação que você deseja e precisa emprestar dinheiro para alguém, dê preferência ao meu povo, teu irmão de fé. Dentro do teu povo, dê preferência ao pobre antes do rico, para emprestar. Empreste primeiro aos pobres. E entre os pobres, empreste primeiro aos pobres que estão morando contigo na mesma cidade. E são depois os pobres da cidade vizinha. E lembre que os pobres que o povo faz parte do meu povo, diz Deus. Então respeite ele, não despreza ele, não deixe ele sentir um desrespeito só porque ele é pobre. E não seja para ele um cobrador agressivo. Não fique insistindo que ele sempre sinta a dívida. Permita ele te ver sem se lembrar disso, sem se sentir um eterno devedor. E por último, não aplica nele o golpe da mordida. Qual é essa mordida de Urashi? Juros. É chamada mordida porque é semelhante a uma serpente que faz uma pequena mordida no pé, e enquanto o veneno não reage, a pessoa nem sente, e daqui a pouco o veneno atinge o cérebro e ele sente um sofrimento intenso imediatamente, de repente, um susto. Assim o juro também. No início a pessoa não sente, esquece, negligencia, e daqui a pouco ele se dá conta e o juro está além do que ele consegue pagar. Então é proibido cobrar de um judeu juros. Tem que prestar sem juros. E segue adiante. Se a pessoa não pagou e chegou o prazo definido para pagar, você pode tirar dele objetos da sua casa. Porém, se for um objeto de uso diário, tem que tirar dele somente em momentos que ele não precisa. Se for roupa, de manhã tem que devolver para ele poder sair com essa roupa. Se for uma coberta, tem que devolver de noite para poder dormir. A Torá diz: pois essa é a sua única vestimenta ou sua única coberta, como é que ele vai se vestir? Como é que ele vai dormir? E se ele for clamar a mim, Deus, eu irei ouvir, porque eu sou compadecido.
E se a pessoa vai reclamar, então, já emprestei para ele, e agora eu preciso ainda ir e voltar para casa dele todos os dias, para ficar tirando o penhor, na hora que o penhor não está sendo utilizado. Então Deus diz para ti o seguinte: veja quanto você me deve. Você me deve tudo que você tem, tudo que você existe. E eis que tua alma me visita toda noite e presta contas das suas ações. E eu condeno ela, e apesar disso eu te perdoo e te devolvo ela para o próximo dia, para você poder usar ela e continuar produzindo méritos e pagar seus débitos comigo, Deus. Da mesma maneira você também seja compadecido e dá para ele mais uma chance, para passar o dia com a roupa, trabalhando fora, para poder, ou dormindo de noite, para ter força para trabalhar, para poder pagar a sua dívida. Então isso aqui, o que empresta é semelhante a Deus. Até aqui o Romacho dessa terça-feira. Longo, porém interessante.